Paz amados. Eu essa tarde estava vendo um vídeo, aí um comentário, onde a pessoa foi infeliz dizendo que Deus com letra minúscula e Deus com letra maiúscula não faz diferença, é uma mentira, blá blá blá. Pessoas que conhecem a Bíblia, são teólogos, né? Era uma reunião de teólogos. Não vou citar o nome aqui por questão de ética, mas eu achei, até escrevi, fiz um comentário que não, está na Bíblia sim, está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, quando fala do Deus desse século. Então, como eles eram teólogos, eu achei até que falta um pouquinho de conhecimento, esses homens que estudaram tanto, porque, amados, tudo bem que a gente sabe que o concílio de Nicéia tirou algumas coisas na Bíblia, acrescentou, que a gente tem, mas a gente não pode ficar inventando também coisa, porque aí daquele que tirar o que acrescentar. Então, se está escrito, está escrito. Eu não posso dizer que não está escrito, né? Está escrito sim. Está lá o Deus desse século com letra minúscula, que é um Deus falso, e o Deus verdadeiro com letra maiúscula, no mesmo versículo. 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 4. Está ali o Deus verdadeiro e o Deus falso. Há uma diferença entre os dois. E se usa a letra, o D minúsculo por falso e o D maiúsculo pro verdadeiro. Exemplo, esses que estão se dizendo que são Jesus, que são Jesus Cristo, estão na terra aí, como tem uns 4 ou 5 dizendo, são um Jesus falso, um Deus falso. Então se usa o Dzinho. Já o Deus verdadeiro se usa o D maiúsculo, para diferenciar então quem é quem, quem é verdadeiro e quem é falso. Mas, irmãos, eu quero falar hoje aqui sobre os tributos. Eu estava na praça esses dias, irmãos, e eu me deparei com um cidadão, mas na verdade eram 4 cidadãos, que estavam defendendo que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estava falando sobre o dízimo. Eu disse, não, não é sobre o dízimo, é sobre tributos. O que é tributos, irmãos? O que é tributo? Tributo é imposto. Onde é que está escrito isso? Aí, vamos ler aqui, irmãos, abre o livro de Romanos, capítulo 13 aqui, para os irmãos ver. Romanos, capítulo 13, que fala sobre tributos, né, irmãos? E ali fica bem claro, né, irmãos, o que era o tributo. O que era o tributo, afinal? Né? Que as pessoas tanto falam e que levam para o lado do imposto, levam para o lado disso, daquilo, mas na verdade tu vai ver o que é tributo. Então, irmãos, eu vou deixar aqui marcado aqui, ó. Vamos começar desde o livro de Mateus, para nós entender direito o que é que se estava conversando quando dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui vamos ler Mateus capítulo 17, vamos ler do versículo 24 em diante, tá, irmãos? Mateus capítulo 17, capítulo 17, do versículo 20, então do versículo 24 em diante. E chegaram eles em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas. Dracmas é o dinheiro grego, né? E disseram, o vosso mestre não paga as didracmas. Aí disse eles, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo então estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai no mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estéter. Toma e dá-lhe por mim e por ti. Ora, irmãos, quem cobrava imposto era o Império Romano. Se o Império Romano cobrava imposto, então Jesus disse que os filhos alheios é que pagam tributo, não os da terra. Jesus se referindo a eles, né? Mas aqui então
Jesus começa a falar sobre os tributos, né, meus amados? Então, de quem cobravam os tributos os reis da terra, né? Ou seja, dos filhos alheios. Aí Jesus pergunta para Pedro, mas Pedro, de quem Pedro responde, dos alheios. Jesus logo, os filhos estão livres. Jesus fala, logo os filhos estão livres. Lança o anzol, abre a boca e pega uma moeda. É isso que Jesus falou. Não tem nada a ver com dízimo isso aqui, tem a ver com tributos. Pastores, obreiros estão usando isso aqui para falar que é cobrar dízimo. Vamos ver agora outra passagem que fala sobre tributo, que não tem nada a ver com aqueles irmãos que quiseram me provar na praça lá, aqui na Praça das Pombas, no Hamburgo, que tinha a ver com dízimo. Vamos ver outra passagem então, em Mateus 22. Irmãos, vamos ver em Mateus 22, do versículo 15 ao 22. O que diz essa passagem aqui então, do versículo 15 ao 22? Diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si se o surpreenderiam em alguma palavra. Ora, os fariseus, os saduceus, tudo o povo que era da igreja daquela época, eram os pastores das igrejas daquela época. E enviaram seus discípulos com os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram os que serviam Herodes, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e ninguém se te dá porque não olha a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo sua malícia, disse: pois que me experimentais hipócritas, mostrai-vos a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhe Jesus: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem eles: de César. Então ele lhes diz: dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-se, retiraram. Irmãos, dai a César o que é de César não se refere em nenhum momento ao dízimo, como aqueles irmãos estavam querendo provar para mim. Por isso que eu disse: vocês não conhecem a Bíblia, vão para a Bíblia. Tem muita gente, 30, 40 anos dentro das igrejas, e que não lê a Bíblia, e que só vai pelo que os obreiros pregam, pelo que as pessoas falam, e não vão para dentro da palavra de Deus. O meu povo peca por não conhecer a Escritura. Examinai a Escritura, porque são elas que me testificam. Então, não examinam a Escritura. Não examinam. Por isso, tanta meninice. Isso aqui está falando de tributo. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Primeiro, Jesus pediu uma moeda, né? Deram uma moeda para ele. Ele perguntou de quem era esfinge. O que é esfinge? Esfinge é o monstro. Vai ali, olha no dicionário para ti o que significa esfinge. É monstro, dragão, né? Tudo que representa Satanás. Aí essa esfinge tinha o quê? A fotografia de César. Está ali escrito na Bíblia, né? Diz eles, quer ver aqui, ó. Mostrar a moeda tributo. Ele disse, do versículo 19 em diante. Ele disse: apresenta um dinheiro. E eles disseram: de quem é essa esfinge e essa inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então a esfinge era de César. E como a esfinge, como o Império Romano, né? Então eles dá a César o que é de César, que serve representar o que rei? O da terra. E Deus manda nós pagar imposto, tributo, os governantes da terra. Porque a Bíblia diz que os governantes da terra são o quê? Ministros. Ministros de Deus. Né? Se você não sabia, fique sabendo agora, vou te provar. Então, dá a César o que é de César, ao rei da terra, que era tributo, para se manter, e a Deus o que é de Deus. O reino de Deus é do céu. O reino de Deus não precisa pagar imposto para você ir para o céu. Não precisa pagar nada para você ir para o céu. O que era de César? Imposto, tributo. Tributo é imposto. Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porque não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Tá, mas aí você pode dizer assim: irmão, mas ele não ficou esclarecido isso aqui. Então tá, vamos esclarecer bem então isso aqui para você, a questão do tributo, que não é dízimo, né? Vamos aqui então em Romanos. Eu vou aqui em Romanos, no capítulo 13. Agora você vai tirar toda a dúvida que você tinha. Se você tinha alguma dúvida agora, você vai perder, né?
Porque o apóstolo Paulo aprendeu diretamente com Jesus Cristo 3 anos no deserto. Diz a Bíblia, né, irmão? Então tá. E eu creio na Bíblia. Vamos ler no capítulo 13 em diante. O que diz o capítulo 13 em diante? Vamos ler. Submissão à autoridade. Presta atenção. Toda alma esteja sujeito às potestades ou às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesma condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus. As autoridades da terra são ministros de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 4, fala isso. Para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Agora eu vou ler o versículo 6 e 7 e gostaria que prestasse bem atenção sobre as autoridades que são ministros de Deus. Versículo 6. Por esta razão também pagais tributos, impostos, né? Porque são ministros de Deus, atendendo sempre para isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, e quem tributo, tributo, e quem imposto, imposto, e quem temor, temor, e quem honra, honra. Então, quando se fala em tributo, nada tem a ver com dízimo. Nada. Irmãos que dizem a César que é de César, e a Deus que ele não sabe nada, que falam que isso é dinheiro para dar para pastores comprar avião, comprar seus barcos, suas fazendas. Isso não tem nada a ver. A Bíblia não fala, por isso que preciso voltar para a Bíblia, é preciso voltar para as origens. É por isso que tem muitos irmãos e irmãs saindo das denominações. Eles não estão saindo das denominações por causa de pastores, por causa de irmãos e irmãs, não. Eles estão saindo porque eles passaram a estudar a palavra de Deus. Não com livrinhos, né, meu irmão, que muitas igrejas fazem por isso. Nós voltaram para a palavra e descobrir que pela palavra, muito ministério, muitas igrejas estão fazendo o que é errado. E o que vale é a palavra de Deus. Então, aqui, irmãos, está provado. É tributo, é imposto. Isso nada tem a ver com dízimo. Aliás, se começares assim, dar a César o que é de César, repreenda que nem eu fiz. Repreenda, irmão, nome de Jesus, ou nome de Emmanuel, Deus conosco, ou de Arruxa, não importa a religião que você segue, diz, isso não é de Deus, isso não tem nada a ver. Tributo é para os reis da terra, não para os reis do céu. Lá no céu não precisa de dinheiro para nada. Aliás, a Bíblia é muito claro nessa questão de que no céu não se paga nada para entrar no céu e que o céu não precisa de dinheiro, né, meu irmão? Onde é que está isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 24 em diante. Vamos ler então, para tirar. Porque Paulo estava em Corinto, numa cidade desconhecida, né? Paulo estava lá em Atenas, passou a um Deus desconhecido, viu? Lá o tempo vindo de muitos deuses lá, e havia um lá que era do Deus conhecido. Aí Paulo fala sobre isso. Vamos ler o versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, né? Como que necessitando de alguma coisa. Deus não necessita nada de você, do irmão, da irmã, não sei para fazer a obra, né? Ir fazer a obra, pregar o evangelho a toda criatura. Mas aqui no versículo 25, nem tampouco servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então vamos parar com essa brincadeira de brincar de ser crente, brincar de ser evangélico, brincar, eu pertenço àquela denominação lá e aquela está com Deus, eu pertenço aqui, esse aqui está com Deus.
Aliás, eu estava vendo um programa de rádio em que o pastor teve a coragem de dizer, irmãos, no ar, que ele não deixava o obreiro falar, porque a autoridade máxima era ele, e o obreiro não tinha que falar. Irmãos, eu fiquei, porque o homem é um grande pastor daqui, eu fiquei olhando assim, se eu encontro esse homem, eu arrebento ele no meio com a palavra, né? Primeiramente que a obra é de Deus, né? A obra é de Deus, nós temos que fazer a obra de Deus da forma mais perfeita que nós conseguirmos. Agora, fazer a obra de Deus não significa que eu tenho que usar meus dons para explorar os irmãos, para ser ganancioso, para pegar dinheiro dos irmãos, usar o dom de cura para pedir dinheiro, usar dons que Deus dá, que são ferramentas que as congregações precisam, né, irmãos, para caminhar, para ganhar dinheiro. Isso tem um nome. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, né, o capítulo 3 de Pedro, né, que fala que farão negócios de vós, né, irmão? 2 Pedro lá, olha ali, farão negócios de vós. Então, temos que ter cuidado. Tributo é uma coisa, dízimo é outra. Vamos deixar bem claro isso aqui. Eu preferi fazer esse vídeo dos irmãos, porque eu estava ouvindo de tarde falar muitas coisas ali, gente que se desentendia da palavra de Deus. Eu até me surpreendi com tantas bobagens que estavam dizendo ali, irmãos. Eu quero aqui terminar esse meu vídeo, né, irmãos, aqui para os irmãos, que aqui no livro Mateus, no Mateus, eu estou no Mateus, no capítulo 5 de Mateus, do versículo 17 em diante. Eu quero aqui ler para os irmãos uma coisa que me chamou a atenção e também tem causado muito erro nas pessoas. Diz assim o Mateus capítulo 5, versículo 17: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, vim abrogar, mas cumprir. Eu não veio terminar, mas veio cumprir. Olha a diferença. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Né? Qualquer um que violar um desses mais pequeninos mandamentos, assim ensinar aos homens, será condenado, chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum estarei no reino do céu. Então, eu aqui diz assim, ó, não cuidei que eu vim destruir a lei e os profetas, vim abrogar ou cumprir. É outro versículo que é muito usado de forma errada. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele veio cumprir. Enquanto ele caminhou na terra, ele estava cumprindo toda essa etapa. Ele cumpriu. Não passava um tio que ele não cumprisse. Ele cumpriu tudo. Não passou um tio mesmo da lei. Tudo seja cumprido. Tudo foi cumprido nele. Aonde é que está isso que foi cumprido? Aí nós vamos voltar, meus irmãos, para lá, vamos lá para frente, irmãos. Nós vamos lá para frente para nós ver aonde foi cumprido. Romanos capítulo 10, aqui, ó, que é um capítulo muito conhecido, que diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então Jesus cumpriu toda a lei. Você não precisa cumprir mais nada, você está debaixo da graça, você está debaixo do favor imerecido. Ele já morreu na cruz por você, ele quer a tua salvação. O objetivo maior de você que é a igreja, porque a igreja é você. Tu é o templo do Senhor, eu sou o templo do Senhor. Quando tiver 2 ou 3 reunir meu nome, ali eu estarei. Igreja, irmãos, vem de eclésias, né, do grego, que quer dizer tirado para fora, ajuntamento, grupo. É isso que quer dizer a palavra igreja, né? Então, se você estiver reunido com com 2, 3, você é a igreja. É isso que quer dizer. Tu é o templo do Espírito Santo. O templo, aquele da época de Jesus, foi destruído. Mas em 3 dias Jesus levantou o templo, que ele é o cabeça desse templo, nós somos o corpo. Entende? Então é isso que eu quero dizer para os irmãos. Usar versículos deturpados e gente que é professor de teologia, né? E irmãos, a própria palavra teologia, logia, estudo, teo, vem do grego, quer dizer Deus, quer dizer Zeus, em outras palavras, né? Que os gregos davam o Deus do Monte Olimpo, o Zeus. Então ele era o Deus dos gregos. E eles usaram essa palavra do grego, que serve para os dias de hoje,
e formaram teologia, quer dizer, logia, estudo de Deus. Ficou aqui no português, né? Mas lá seria estudo de Zeus. Mas esse é outro assunto. Mas eu quero dizer para vocês assim, ó, que nós temos que começar a entender a palavra de Deus como está na Bíblia. Voltem para a Bíblia, irmão. Estudem. Não estou dizendo para nós estudar livros como este, que são livros muito bons, né? Livros como este, que são livros maravilhosos. Aqui tem livros como estes, entende? Estudam a palavra de Deus. O que eu estou dizendo, livros como este, tem muitos livros, aqui só mostrei alguns. O que eu quero dizer é que nós temos que fazer o caminho de volta, voltar para as Escrituras, voltar para a Bíblia de novo. Nós temos que voltar para ver se o que estão pregando por aí é verdade. Porque surgiu muitos ministérios, né? Tem muitas congregações. E desconfie, porque se tem muitas congregações, é porque qual é o objetivo de dividir, casa dividida sobrevive, de dividir essas casas? É dinheiro, é ganância, né? É ganância. Cada um defende um Deus. Um defende um Deus isso, outro Deus aquilo, outro vai na minha que cura melhor, vai no outro, gosta de se juntar, todos eles. E diz assim, pô, se Deus é o mesmo, vamos criar então uma única congregação. Eles não criam, eles brigam entre eles. Porque nós temos exemplo aí mesmo no Brasil, no nosso país, de ministério no Sil, 2 ou 3 que são pregadores famosos, que hoje estão na televisão, ganhando dinheiro, comprando fazenda, comprando avião, segundo a revista Forbes, são os mais ricos do nosso país, né? E o povo não abre os olhos. Por quê? Porque não estão voltando para a Bíblia. Então eles ditam Bíblia adulterada, Bíblias com coisas que não tem escrito nas Escrituras, nos originais, né, meus irmãos? E o que acontece? As pessoas precisam, depositam fé numa coisa que nunca vão ter, né? Vocês podem notar, só quem fica rico são os pastores, os membros, dificilmente alguém fica rico, né? Mas isso não aparece. Agora a riqueza do pastor aparece, é na revista Forbes. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: estude a Bíblia, a palavra de Deus. Vão para a palavra de Deus. Você não precisa ir para Codex, estudar como eu fui, Codex Vaticanos, o Siniótico, né? Você não precisa buscar em outras fontes, estudar uma vida da Escritura, ou com o Senhor de Nicéia. Eu não estou pedindo para você nada, estou pedindo para você apenas voltar para a palavra e ir para o dicionário para te ver o quanto você está sendo enganado e muitas coisas estão pregando por aí de uma forma irresponsável. Eu quero desejar a paz do Senhor para os irmãos, desde já. Fiquem todos na paz de Deus. Espero que seja bem esclarecedor esse pequeno videozinho que estou fazendo. E que Deus abençoe a todos e que abra o discernimento de vocês para a Escritura. Amém? Fiquem na paz de Deus então.